Olá, amigas empreendedoras. Estamos aqui mais uma vez com o podcast do Portal Sou Mulher. Mas é tanta novidade, gente. Eu estou com pessoas tão especiais aqui que eu sou até meio suspeita. Nós estamos aqui hoje com o professor Luiz Vicente, professor doutor. Ele é biomédico, ele é médico e, olha, é impressionante o que a gente tem de informação com ele. E é um dos palestrantes nossos na Expo Quantic. Estamos aqui com o Dr. Giglio, que eu também sou muito suspeita em falar. Sou fã número um. E eu agradeço muito a oportunidade de trazer e conviver com essas pessoas. Você que é empreendedora, tem que entender sobre alguns temas que são excelentes para você observar no seu filho, na educação da sua casa, na frequência que você vive, como tudo isso é importante, o comportamento. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tô ali pertinho daquele tema, que é superdotação, TDAH, autismo dentro da neuropsicopedagogia, né, professor? Fala pra gente como é que tudo isso aconteceu, se apresenta, pode ficar à vontade, traz pra gente tudo que você tem de informação. Muito obrigado pela sua presença. Em primeiro lugar, agradecer, né, esse convite maravilhoso, a presença de amigos, Vera, Dr. Gílio, e nós temos como proposta sempre o bem-estar das pessoas, a melhoria, o desenvolvimento de seres humanos. Essa é a nossa tônica. E esse tema, atualmente, ele é muito importante porque tem ocorrido muitas confusões entre o que é autismo, quantos tipos existem, o que é TDA, TDAH, é a mesma coisa que autismo? Existem tipos? Como lidar? Como diagnosticar? E temos outras síndromes. Então, em primeiro lugar, eu acho importante, né, Vera, situarmos os termos, né? Uhum. Porque muitas pessoas falam é doença, é síndrome, é transtorno. Então, doença, para público mais leigo, né? Nós falamos assim didaticamente: doença requer um exame e um medicamento. Então, dentro da área da medicina, nós temos aí 15 mil doenças, mais ou menos, entre 12 mil e 15 mil. Então, Mais não há... ligado a órgãos, né? No Isso, sistema de... exato. Não havendo um exame específico, não havendo um medicamento, então não é doença. Então, deixemos isso para os médicos. Voltamos para as síndromes. Então, nas síndromes, nós temos em torno de 1.500. Mas para o público, hoje, no geral, o que nós encontramos em casa, nas escolas? Que é a área da neuropsicopedagogia, ou seja, o estudo do funcionamento do sistema nervoso, enfatizando a aprendizagem. Nós ficamos com 30 síndromes. E afinal, como que eu diferencio? Não é doença porque não tem um medicamento, um exame. É uma síndrome, ok. E o que é uma síndrome? Quando deixa sinais e E como sintomas. conviver com tudo isso, como o Exato. aprendizado de observar dentro E aí, da Vera, escola, né? você colocou, eu pertenço a esse grupo, por quê? Não existe um exame. Ah, o exame é clínico. Então, eu vou observar sinais e sintomas. Então, hoje, nas escolas, no cotidiano, nós encontramos em torno de 30. Então, as mais comuns, né? Síndrome de Down, que é sinais visíveis. Depois temos síndrome de Munchausen. Conhece essa, É, Vera? então, eu fiquei curiosa para saber que síndrome é essa. Espero que não esteja dentro de mais uma, né? Então, Superdotação. a síndrome de Munchausen ocorre quando a mãe incute na criança que ela tem uma determinada doença ou um determinado problema e ela quer que a criança use tal medicamento, se comporte. E aí, como nós falamos de mente, né? A mente da criança começa a atuar e somatizar isso. Então, na verdade, é uma impulsão, uma pessoa que tem uma mente mentirosa e vive essa mentira e quer que o filho viva essa mentira e ela poupa, né? Então existem filmes a respeito disso. E muitas mães, às vezes com os seus traumas, os seus problemas não resolvidos, transferem isso a ponto da criança somatizar. Então, você fisicamente não tem uma doença, clinicamente não tem sinais e sintomas, mas algo psicossomatizado.
a síndrome de Munchausen, mais comum do que possamos pensar. Depois nós vamos ter os transtornos, em que nós temos aí em torno de emocionais uns 50 transtornos, mas o mais conhecido. E o que diferencia uma doença de uma síndrome de um transtorno? Então, a doença, médico, a síndrome, sinais e sintomas. O transtorno é bem específico, ele vai acometer o cérebro. Uhum. Então, quando nós falamos de... E o comportamento, né? Porque Exato. às vezes tem essa disfunção, às vezes criada pelo sistema, criado pela casa, e em que a mãe tem um problema já com ela, que neste caso, professor, as pessoas precisam ter exemplos assim. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, que a gente estava comentando. A minha mãe comprou um vestido com um tecido que ele me deu uma alergia muito forte. Eu falava para ela, eu era pequenininha, eu lembro de puxar a blusa dela e falar, mãe, o vestido dói. E como que vestido dói? Quando a minha mãe tirou o vestido à noite para dormir, estava cheio de vergões, assim, uma alergia terrível. E eu comecei a ter desconforto. Eu tive febre, comecei a passar mal. E hoje eu tenho um problema muito sério com tecido. Eu saio nas lojas tocando nos tecidos. Não, esse não, esse não. Pode estar até bonito o conjunto lá e tudo. Mas eu não consigo usar aquela roupa. Aí, aqui ouvindo uma pesquisa de um professor, ele falou sobre superdotação e altas habilidades. Eu me encaixei naquele detalhezinho e eu falei, nossa, eu tenho isso. Com música, som, é importante a pessoa colocar, porque começa a causar uma desarmonia, tanto na aula, na escola, com o professor, ele não entender e não compreender sobre tudo isso. O trabalho que o senhor vem fazendo de despertar isso nos professores, eu acho muito digno isso, porque as pessoas precisam entender sobre aquele comportamento. Então, a criança só aprende com o olhar baixo, mas ela é auditiva. E a professora olha para cima. Se ela olhar para cima, ela não consegue aprender. Então, a pessoa tem que ter esses detalhes para conhecer, pelo menos, alguns sintomas. Então, se na sua casa tiver uma criança que está muito agitada, já é autista. Já diagnosticou. E agora eu estou sabendo que tem autismo em idoso. Sim. Professor, Então, o que é isso? Como você dizia, olha lá, por exemplo, os seus sinais, sintomas. Pode ser uma síndrome de hipersensibilidade. E aí, a quem recorrer? Procura um psicólogo, que é a primeira reação do pai e da mãe. No caso, um terapeuta ocupacional, que ele vai trabalhar os seus 5 sentidos que nós comumente ouvimos e os outros 5 que muitas pessoas não conhecem, propriocepção, interocepção, nocicepção, ou seja, a percepção da dor, do corpo, e para diminuir essa hipersensibilidade e diminuir os sintomas, sinais e sintomas, né? Uhum. Mas por isso que a gente descobre depois de velho, né? Exato. Vai Agora, falar, dentro autista, não. dos transtornos, que aí nós chegamos numa área mais séria, né? O autismo se encaixa nos transtornos. Então, é um acometimento no neurodesenvolvimento do cérebro e podemos ter, dentro disso que a gente chama autismo, um leque, daí a palavra espectro, porque o povo fala TEA. Quer dizer TEA? Transtorno cerebral do espectro, um leque do autismo. Mas quando se falava autismo antes, Vera, as pessoas esperavam logo alguém com estereotipias, rodar. Ficar rodando. Outros, por exemplo, falam, ele é muito inteligente autista. Então as pessoas estão colocando tudo no mesmo bojo e nós temos de separar. Então, por exemplo, TDAH, né? A pessoa, ela tem um transtorno que causa nela ou hiperatividade, são 3 tipos, ou um déficit de atenção, ou as duas. Então, existem 3 tipos de TDAH. Hiperatividade é como uma pessoa ligada no 440. Seu caso. Era bem ligado. Ou TDA. Ela tem problema com atenção, foco, ela é desatenta. O caso 2. E existem combinações. Então, são 3 tipos de TDAH. Agora, o autismo, ele é muito diferente do TDAH por ele ser um leque. Então, até o momento,
pesquisamos, existem 1097 genes que Nossa, meu podem Deus. combinar entre si e causar o autismo. Por isso que um autista não é igual ao outro. E por isso ser tão difícil diagnosticar um autista. Então, é genético, Uhum. não é comportamental, é genético, em parte, 1087 combinações. E aí encaixaram, nós tínhamos o autista estereotipado, o autista com ecolalia, o autista verbal, que fala o que não fala. Só que percebemos que era um leque muito grande, então hoje nós colocamos autista nível 1 de suporte, nível 2 e nível 3. E aí a sua fala, somos todos autistas? Do ponto de vista genético, nós temos essa herança, esses genes estão lá. Agora, o que vai fazer a pessoa nascer e crescer autista é a epigenética. Uhum. O que fatores como a gravidez, alimentação, Ah, nós vamos falar disso já já. fatores como o parto normal. Não... Então, nós chamamos isso de multifatorial. Então, o autismo não é uma doença, o autismo não é uma síndrome, porque você não consegue perceber sinais e sintomas, é um transtorno. E precisa de muito cuidado clínico para fechar o diagnóstico. Então, é autista, primeiro passo. Agora, está no nível 1, 2 ou 3. Agora, tem de lembrar que cada autista é único. E o que os médicos, né, têm como princípio para fechar o diagnóstico? Então, há questões de comunicação, só que nós temos alguns autistas que são falantes. Há questões de detrimento de interação social, nós temos às vezes, então por isso que é um leque. Uhum. Então cada autista é único, cada caso tem de ser analisado por um tempo, e aí sim, a partir do diagnóstico fechado, é que requer um tratamento multiprofissional. Porque eu posso ter um autista que tem hipersensibilidade. Que nem a gente A aqui. gente. Você Aí que precisa de etiqueta, roupa, tudo pinicando. isso, Nossa, meu Deus do terapeuta céu. ocupacional. Alguns autistas têm isso e na hora de se alimentar, só 3 ou 2 alimentos. Seletividade. Mas é classificado dentro de um tipo de autismo, então? Não. Não, é só Ele uma vai ser colocado alta 1, 2 ou habilidade. 3 e aí você vai ter de analisar. Por isso que precisa de um neuropsicólogo, de neuropsicopedagogo, uma equipe para poder dar o tratamento. Então, esse autista, ele tem questões sensoriais, dá um terapeuta ocupacional. Esse autista tem questões de seletividade, nutricionista. Esse autista tem questões comportamentais, um psicólogo. Então, é uma equipe. Uhum. Mas de acordo com o que a neuropsicóloga avaliar, é que você faz essa equipe para tratar dessa criança. E aí o seu programa ele é importante por isso, porque é saúde, envolve uma gama de profissionais que nem sempre os pais têm condições ou sequer sabem. Primeiro, ó, qual o primeiro profissional que eu procuro? Como eu suspeito do autismo? Exatamente, esse é o caminho. A gente até pode colocar assim, um parênteses entre isso, porque eu convivo, né, com esse estudo desde que ele iniciou. O trabalho do Dr. Giglio é um trabalho desde da gestação. Exato. Aí ele vai falar um pouquinho pra gente como é que surgiu tudo isso, qual foi a sua observação, até mesmo em relação à obesidade, alimentação, e depois quais os resultados que os alunos, vamos dizer assim, na vida já adulta, a gente já acompanha pessoas assim, né? Então, como é que você começou isso? Porque a sua observação, ela consegue ser compreendida hoje, né? Sim. Hoje a gente já sabe. Então, mas antes, há 40 anos, 30 anos, não se falava disso. Até uma rejeição, né, em relação à alimentação. Uma dieta, vai. Começa o princípio de uma dieta para gestantes. Aí eu sei que... Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Estar do lado do professor é um privilégio. Da Vera também, né? Suspeita. Eu tenho como formação biomedicina na área de pesquisa e docência, como médico, ginecologista obstetra e mais alguns outros títulos dentro da medicina.
Então, minha preocupação começou quando eu iniciei minha atividade profissional como obstetra, de que porque as gestantes engordavam muito. E a partir daí eu comecei a fazer estudos para saber se tinha alguma alteração genética que levasse elas a engordar. Por tudo que eu pesquisei, não existia nada. Até em literatura russa eu fui procurar. E não existia nada referente à parte genética. E a conclusão que eu cheguei é: engorda porque come. Não tem é um defeito, gente. Engorda porque come, não tem outra coisa. Não tem outra alternativa. Não existe outra alternativa. E o corpo sabe lidar com essa parte bioquímica para poder fazer com que a gente tenha a distribuição certa de todos os nutrientes do corpo. Então, os nutrientes as características de nutrição em relação a quais são os principais? Então, na verdade, são 5 fontes fonte, primordiais né? de energia que o corpo precisa. Ele precisa de uma energia quântica, que no caso é o Sol, né? Precisamos de uma energia líquida, no caso a água, porque a água também é um nutriente importantíssimo para o corpo. O corpo é o quê? 75% água, 70% do corpo em relação à formação de líquido, né, de água. Precisamos de mais 3 sólidos, que é o carboidrato, a gordura e a proteína. Uhum. Então, esses 3, combinado com os outros 2, é que mantém, vamos dizer assim, o nosso organismo. Então, para construir uma pessoa, precisa carboidrato, precisa proteína e precisa gorduras. É a base. Sim, é a base. O sol, né? A luz, energia, e vai fazer um conjunto de fatores que a mãe precisa se preocupar em relação a isso. E também um bom ambiente. Sim, período gestacional é super, mega importante que ela tenha o cuidado com a parte alimentar, porque tudo que ela leva para dentro do seu corpo, em microdosagem, vai passar para o bebê. E isso vai fazer a diferença na matriz celular do bebê. Então, isso a gente pôde observar com o tempo, com o passar dos anos que a gente foi convivendo e fazendo essas experiências. O resultado, né, de uma boa alimentação. De uma boa alimentação trouxe, até por interesse de outros colegas pediatras, né, que essas crianças tinham 30% de desenvolvimento psiconeuromotor. Ou seja, essa pesquisa é importante, né, professor? Andaram mais cedo, a dentição saiu mais cedo, a vida pré-escolar foi de um avanço muito grande. Isso a gente tem experiências aqui no Brasil e nos Estados Unidos com a mesma mãe, não é? Então, que teve uma mãe que fez o programa de orientação e educação alimentar na primeira gestação. O resultado, e ela foi embora para os Estados Unidos, e o resultado dela, na segunda gestação, que ela não cumpriu aqueles itens, ela percebeu a diferença de um filho para o outro. Né? Muito inteligente a menina, e o menino um pouco mais lento. Inteligente também, mas ela percebeu a diferença, você vê? É uma preocupação que ela teve com o primeiro filho, então, gente, não descuida no segundo filho, né? Se tiver o primeiro com todos os cuidados. E também, uma coisa importante é a qualidade do que ela absorve durante o dia. Então, eu sempre informei as pacientes: não fica vendo TV com coisas de assassinato, morte, crime, coisas que você fica no sofá ali se arrepiando, fica com medo, meio traumatizada com isso, porque essas emoções, hoje a gente sabe que isso é uma energia quântica que transfere para o bebê. Células, né? E o bebê ele vai, vamos dizer assim, se manifestar de alguma forma
ou com medo, ou com ansiedade, inclusive até no autismo, no futuro, porque a mãe teve uma gestação que ela teve fora do processo adequado, né? Então, discussões em casa, briga, tudo isso faz com que o próprio emocional crie condições que vão passar para aquela gestação. E isso vai refletir em algum ponto da vida nessa pessoa, ou na fase da infância, ou na adolescência, Até ou na até fase mesmo adulta, na né? fase adulta. O que reflete uma vai gestação. ter esse reflexo. Então, muitas vezes, eu já tive questionando pacientes que têm um processo de ansiedade muito grande, e eu pergunto, como foi a gestação da sua mãe? Ah, a mamãe era muito ansiosa, Muita vivia briga na casa, né? discutindo em casa. Então, tudo isso houve um reflexo na vida adulta dessa pessoa. E a gente vai dar um spoilerzinho da Expo Quantic, porque como a gente vem pesquisando muito sobre esse tema, e eu sei que vocês dois vão contribuir muito para o nosso projeto da feira, como a gente ampliar a informação para que as pessoas compreendam o que é o quântico, como é que isso funciona dentro desse universo na educação, o que isso pode ajudar de informação. Eu sei que o senhor tem turmas se formando todos os anos, e a gente sabe que tem uma turma agora que vai se formar no final do ano. O quanto isso é dentro da ciência quântica, dentro desses conceitos que você já pesquisou, como é que a gente vai poder trazer essa informação para chegar num nível que a pessoa compreenda? Porque, gente, falar em quântico, pensa que é matemática, engenharia, e não é nada disso. Nós estamos numa evolução para um sistema de frequência mais elevada. É lógico, a Terra também está com uma rotação muito maior. Nós temos todos os princípios naturais tendo modificações. Como lidar com isso, professor? O que o senhor vai trazer para a gente de novidade nesse tema? O quanto isso vai poder auxiliar essas pessoas que estão buscando essa informação? Nutricionistas, médicos, professores, dentro de todas as áreas. Sabe que tem até direito quântico, você já sabia disso? Sim, sim. Olha que espetáculo! Eu fiquei encantada com uma juíza que vem trazendo para a gente o direito quântico. Gente, o quântico dentro da educação, né, professor? Precisamos pensar de maneira sistêmica, integrada. E nós temos agora um grande avanço de as áreas se conversarem. Por muitos anos nós tivemos essa visão cartesiana, linear, e hoje essa visão de que o cérebro, a minha área de neuro, nós vamos começar, como você disse, a 25ª turma, já estamos há mais de 10 anos com sucesso, preparando profissionais para a educação, para a clínica, para lidar, entender como atuar com transtornos, com déficits, mas com essa visão que o Dr. Gílio muito bem pontuou. Não é só genética e achar que isso é uma maldição. Você traz uma herança genética, mas o cérebro, do ponto de vista quântico, ele tem a possibilidade de recomeçar essas informações, se reprogramar. É o que na área de neuro nós chamamos de a neuroplasticidade. Uhum. E aproveitando essa neuroplasticidade e entendendo esse trabalho que precisa ser multifatorial, multiprofissional, isto faz a diferença, como a Vera muito bem posicionou, se acompanharmos pacientes com a intervenção precoce, com a orientação, a educação da mãe. Então, como é a concepção interfere. Jorge Visca fez um estudo muito sério nos anos 60, que a concepção, se ela foi traumática ou não, a gravidez, a partir do 3º, 6º mês, uma criança já sonha, então ela está aprendendo dentro do útero. Então, como foi essa concepção? Como foi essa gravidez? O parto normal, cesárea, existem estudos, né? O Dr. Gílio pode falar melhor que eu sobre isso, mas existem diferenças. Então, Bastante. o genético, 20%, mas o epigenético, Uhum. 80% vai responder. Então, Certo.
o que é feito na gravidez após. Eu acho que essa inovação que nós temos é de trazer conhecimento de qualidade numa linguagem metodológica, didática, acessível ao público e que eles se entendam como um todo integrado. Comprovadamente científico, não é, professor? Exato. Porque tem muita gente que está colocando as questões do quântico, banalizando a informação. A gente está tendo esse cuidado de trazer sobre a ciência quântica profissionais que tenham, né? O Dr. Gigli é nosso consultor técnico dentro da biomedicina, dentro da medicina, dentro da terapia quântica, profissionais que realmente compreendam. Nós trouxemos um antropólogo, o Dr. Daryl. Ele fala sobre os sonhos, ele determina o que você tem na sua vivência, é relatado em sonhos. Então, você vê, hoje já faz um ultrassom, o pai falando com o bebê, ela sorri. É uma coisa muito linda. Hoje a gente já tem a tecnologia para poder trazer a informação já com respaldo científico, já com comprovação e tudo. E o Dr. Gigli vem com a palestra da saúde quântica, saúde além da matéria, seriam os princípios, né, das leis. Então, se puder falar... leis do universo, né? Então, a gente tem que... Porque, assim, em relação à parte de programa alimentar, né? Todo mundo pensa que tem na internet centenas de programas para emagrecimento. Mas se você não obedecer alguns princípios, não tem como. Então, eu vou ficar sem comer um tempão para ver se o meu corpo reduz. Vai reduzir com certeza, mas o seu organismo também tem mecanismos de disparos de segurança que vão te impedir de você ter energia. Então, se ficar sem comer, vai desmaiar. Então, e esse não vai emagrecer de ficar nada. fazendo muita dieta pausando muito a parte alimentar, não é isso. O corpo não foi programado para isso. Então, a gente tem que respeitar algumas leis universais, né? Existem estudos demonstrando os períodos em que o organismo se programa para fazer o metabolismo. Conta pra gente em que horário que o metabolismo funciona para emagrecer. Então, a partir das 10 horas da noite é onde começa o relógio biológico a funcionar para você poder reduzir seu peso. Evidentemente que ninguém vai dormir 10 horas da noite, né? Porque tem até programa de televisão, tudo mais e tal. Mas que você dê um espaço de pelo menos umas 6, 7 horas de sono, né? Com qualidade, isso é importante. E uma coisa importantíssima, a gente só reduz o peso enquanto dorme. Ixi, olha a notícia. Não tem Se ficar acordado, outra forma. E também não vale dormir o dia inteiro, né? Não, pode malhar em academia. Tem que ser à noite. Tem que ser à noite, porque à noite você não recebe a energia solar. Uhum. Então, à noite, mesmo que você fique num quarto totalmente escuro, né, a sua pele... Ela sabe que não adianta enganar a pele, gente. Nós estamos num período diurno. Tem gente que tenta enganar com aquelas máscaras, vai então colocar... Então não adianta. O que acontece à noite é que quando o organismo sente que não existe luz, mecanismos são disparados no nosso corpo e é levada a informação até a glândula pineal. Ó, isso aí é spoiler da feira, hein, gente? Vocês vão saber isso tudo lá. Tem mais coisas ainda, hein? E a pineal, então, começa a trabalhar não só para reduzir o que está em excesso, mas também para desintoxicar. Fazer você melhorar a sua memória, seu comportamento, você ter um sono reparador e chegar de manhã você ter todo o teu corpo já equilibrado para um novo dia com uma fonte de energia mais saudável. Então, nesse programa eu sempre falo, né? Vamos comer bem pela manhã, vamos comer razoável no almoço e de noite só aquele cheirinho a gente pensa alimentar. Nisso, né? Mas né? tem gente que inverte, não come de manhã, pula o almoço, faz qualquer tranqueira e à noite enche
prato, né? Como fala, enche o bucho de comida e vai dormir. E vai deitar. Claro que não dorme, né, gente? Tem pesadelo, tem Então, sonhos. O quanto isso reflete, por exemplo, numa criança em que não toma um café da manhã adequado, quanto reflete isso na hora da aula, o que que ela absorve. Então, é importante as mães serem atentas a isso, ainda mais uma empreendedora que tenta produzir de manhã, ter esse conhecimento de que uma criança não pode ficar sem se alimentar. Ela já cuidou lá na gestação, ela já cuidou do bebê, ela já tem a criança em fase escolar. Nós acompanhamos umas crianças que que passaram pelo programa de orientação alimentar e foi impressionante o que as mães relatam. A criança tem um raciocínio rápido, a criança absorve tudo, tem bons empregos em adulto. A matriz celular foi bem feita, né? Então, vê quanto isso é importante. Professor, Essa- fala sobre a alimentação também nas escolas, né? Fantástica a sua colocação do Dr. Gílio, É, que nós estamos em sintonia, então estamos no caminho certo. Nós vamos dar um spoiler aqui. Vamos, então, o nosso protocolo da área de neuro se chama ASAS. 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 A de alimentação. Porque se eu não tiver uma alimentação mais nutrição, né, Dr. Gílio? Porque uma coisa é comer em quantidade, que é o que as mães fazem. Colocam, às vezes, pratos, meu filho come muito, mas às vezes ele não está bem nutrido. Então, selecionar dos 45 nutrientes, alimentação, depois o sono, o Dr. Gílio já falou isso, né? Mas qual sono adequado para uma criança? Porque de que adianta ele dormir 10, 12, um adolescente hoje para a escola, mas ele foi dormir 2 horas da manhã. Já perdeu a melatonina, o ciclo, ou seja, ciclo. e então alimentação, sono, depois S, né, a atividade física e atividade neuróbica. Por quê? Nós estamos no momento de olharmos muito para a tela. Dr. Gílio falou isso, né, Dr. Gílio? A tela para fora. E esse momento de você com você mesmo, de refletir, meditar. Então, alimentação, sono, atividade física e o quarto, e mais importante para nós da área da educação também, porque eu posso ter tido uma boa matriz celular, como disse o Dr. Gílio, eu posso ter tido uma boa concepção, nascimento, uma boa educação, alimentação, sono, mas não foi incutido, não me foram dadas ofertas sobre qual é o meu papel na vida. E o cérebro hoje sabe que quando você não tem um motivo, um propósito, você não tem um sentido da vida. Ou seja, o último S, sonho. Toda pessoa, para ser produtiva, para que o cérebro entenda a função dela, ele precisa ter muito claramente para que ele veio ao mundo, qual o propósito, o sonho. Então, asas, alimentação, sono, atividade, sonho, projeto de vida. Olha que lindo. E, simultaneamente, isso, tão importante quanto o sono, é importante também o não fazer coisa, o dolce far niente, a pausa, porque às vezes existe, vamos nos concentrar, não, a pausa também, que daí surge a criatividade. Então hoje os neurocientistas sabem que tão importante quanto ter foco, atenção, o também não fazer algo, o desligar é também saudável para o corpo produzir. Então existem áreas cerebrais que aparentemente desconectadas trazem criatividade. Então nós temos muitas novas pesquisas e muitas contribuições para a área da saúde e da educação. Então, colocando dessa forma, eu acredito que tudo precisa ser supervisionado. Então, dentro dessa área de educação, ter algum até ministério que cuide disso. Eu sei que a área da educação é muito comprometida, porque a gente sabe que não funciona tão bem como a gente gostaria. Alimentação, por exemplo, numa creche escolar, numa creche. Oferecer linguiça para criança de 6 meses. Né? Quem é que controla isso? Eu acredito que uma nutricionista teria uma noção que essa oferta alimentar não é tão saudável para um bebê. A criança não tem nem dente para comer linguiça. E eu já vi gente que comentou comigo sobre isso. Trabalho num lugar que estão oferecendo linguiça para a criança. Eu não sei se já melhorou tudo isso, mas a gente tem fatores aí que precisam ser supervisionados. Até uma sugestão para a gente fazer esse contexto todo,
levar um programa de orientação alimentar para as escolas, né? Sim. Como sempre foi o sonho até de trabalho, porque começa lá na gestante, começa lá na educação. A gente já teve trabalhos em empresas. Então, trazer esse conceito mesmo de cuidar da supervisão de tudo isso. Prevenção, né? Vera, Tem que fazer essa uma sua prevenção. fala, ela é importante porque muitas crianças que nós temos como diagnosticadas com TDAH hiperativo, Uhum, e às vezes no contato com o neurologista, com o especialista de nutrição, que vai fazer a triagem da alimentação e descobre lá açúcares, achocolatados. O simples fato de reduzir, tirar isso, ela Já já reduz. melhora a concentração e o foco. Existem profissionais nas prefeituras que cuidam da nutrição, mas a questão nossa é o fator educacional, cultural, entre ter um protocolo obrigatório pela prefeitura e os pais entenderem para fazer algo em casa é um grande vão, porque às vezes ele tem essa condução na escola, mas não tem em casa, ou o contrário. E nós Ou somos tem em casa e na escola manda Exato. na mochilinha. 800, um biscoito com 800 calorias de uma vez. Uhum, Então, nós estamos, sim, com crianças muito alimentadas em excesso e malnutridas. uhum. E isso repercute, sim, num cérebro hiperativo. Isso vai impactar, embora alguns cientistas discordem de que isso não tem impactos no cérebro autista, existem, porque existem autistas Mas existem que mães que já fazem um relatam trabalho. e relatam, Já tem mãe de que melhorou a comprovado, criança. porque quase todos têm desbiose. E quando Hum. tiram açúcares, tiram leites, tiram glúten, tiram farinhas, tudo isso que são chamados os venenos para o autista, ele já tem mais foco. Então, por isso da necessidade de não apenas o medicamento, né, alopático, mas ter essa reeducação de sono, alimentação, quais atividades, um acompanhamento múltiplo, né? Uhum. E essa sua fala de levar esses protocolos, mas explicar para a família em primeiro lugar é o mais importante, porque às vezes a nutrição existe, mas isso depois é burlado. Então Ah. é feito na hora da merenda, o lanche, o almoço correto. Mas no meio do caminho existem as bolachinhas, os biscoitinhos, os zinhos, Uhum. e tudo isso é perdido. Então, essa questão da gente trazer esse contexto, tanto da orientação alimentar, como todo esse propósito que a gente vem de vida mesmo orientando, ter isso mais profissionalizado, vamos dizer assim. Como é que protocolos mesmo. Protocolos e com profissionais que tenham essa visão. Porque, por exemplo, quando recebemos um autista, procure um nutricionista. E às vezes o nutricionista, ele não tem a formação para dar uma dieta e um acompanhamento específico das necessidades de um autista. Mas sabe que eu pesquisei uma lei que foi até um biomédico que lançou essa lei federal em relação a ter alimentação nas escolas com protocolo. Sabe quantas professoras participaram do projeto? Uma. As outras não conseguiram, não era uma coisa obrigatória, mas elas acharam que não poderia dar conta de tudo que elas têm que fazer para ensinar. E justamente a alimentação da criança, que é o mais importante, ou até, vamos dizer assim, um dos mais importantes, ela ter uma professora buscando um projeto de lei. Já existe esse projeto de lei, eu tenho até o número, e a gente vai atrás buscar para poder trazer a informação correta. O que a gente poderia trazer para as prefeituras nesse projeto de lei, para a educação, trazer para dentro das escolas, porque eu acho que é tão fundamental ser o início lá na escola, né? As pessoas comentam, mas por que vocês estão enfatizando tanto a alimentação? Parece que discutir o óbvio, não. Como que o corpo se sustenta? Exato. Alimentação. Agora, a qualidade dessa alimentação vai repercutir, sim, no meu humor, no meu raciocínio. Para alguém aprender, nós precisamos de 46 habilidades precursoras. Uhum. E aí você vai dizer, e daí? Por que desse casamento necessário entre educação e saúde?
Porque quem estuda educação, é professor, ele vai com o foco de ensinar uma determinada disciplina, treinar certas competências e habilidades previstas na BNCC. Tá falando da Copa, mas e a raiz? Uhum. A raiz é uma matriz, um corpo, habilidades. Essas habilidades requerem treinos que vêm desde alimentação, hábitos, raiz. São os costumes. Depois eu tenho o tronco, eu preciso da parte emocional, sonhos, projetos, para chegar lá na Copa. Então a educação, ela está lá na Copa, exigem do professor a parte cognitiva, intelectual, memória, excelente. Mas se eu não tiver um ser humano pensado desde a raiz para que essa Copa cresça, eu não terei. Como que eu faço isso? É saúde. Eu preciso de uma pessoa bem alimentada, dormida, de uma pessoa que tenha boas relações sociais, uma pessoa. Isso tudo é o que? O desenvolvimento de outras habilidades precursoras que tem a ver desde o útero, tem a ver com a primeira infância, e às vezes o professor vai ter esse contato com o aluno lá no ensino fundamental 2. Ele não tem como desenvolver isso. Então é importante esse diálogo entre o início, o meio, entre educação, saúde, e entender que educar, formar um ser humano é mais do que simplesmente dar informações para nutrir o cognitivo, esquecendo que esse ser é emocional, esse ser é movimento, o ser é múltiplo. O Dr. Giglio coloca muito isso para as gestantes, né, em relação a ter esse... no pré-natal, né? Você começa fazendo isso com essa conscientização no pré-natal. Né? Por que fazer tudo isso? Para que você tenha o resultado no futuro de um ser humano que não vá ficar indo toda hora em pronto-socorro, em médico, em hospitais, para passar uma vida muito mais saudável. Hoje o contexto é saúde e prevenção. Não adianta tratar doenças. É porque, na verdade, eu acho que o conceito de medicina é a cura de doenças, né? Então, o conceito agora ele está mudando essa visão. Muitos da área médica vamos fazer tais exames. E ele, na verdade, ele medica, ele receita a partir dos exames. Então, ele trata o exame, não o paciente. Que é a questão da prevenção. Olha o spoiler aí, gente. E não a olha prevenção. A mudança, a prevenção. Sempre o trabalho do Giglio foi pelo lado da prevenção. O meu hoje, sempre foi preventivo. E prevenção é educação. Sim, disciplina, educação, né? Então, a gente sabe que quando você está num processo de organizar a sua alimentação, você não pode isso, você não pode aquilo, você pode tudo, desde que você tenha disciplina e faça as coisas com um contexto de equilíbrio, né? Entender o que você está fazendo. Isso não impede, porque você está num planeta onde refrigerante e todos os alimentos que eu chamo alimentos mortos, né, que estão nas prateleiras do supermercado, né, que não tem energia, foram construídos esses alimentos, alimento entre aspas, né? Você não vai ficar sem comer. Pode comer, mas saber o que você está fazendo com o teu organismo usando aquele tipo de nutriente ou alimentação, que sintética ou não, que você vai usar. A maioria dos alimentos, né? A maioria dos alimentos que são de supermercado é porque a gente sabe, coloca um alho dentro da geladeira, ele tem vida, ele brota. Tem energia. Outro dia a gente tava falando isso. Nossa, uma cenoura já tem a raizinha dela dentro da geladeira, ela sozinha. Ela não tem ninguém ali do lado e não tem sol, não tem nada, mas ela tem energia, tem vida. E eu acho que essa energia do alimento... O princípio da inteligência. Então, o corpo sabe identificar num alimento, ele reconhece certas moléculas, ele reconhece o que é bom e o que não é. Às vezes ele aceita, faz, e às vezes de onde vem muitas diarreias é o corpo tentando te avisar, olha, eu tô te livrando de uma porcaria e você... Aí a pessoa continua. Ela vai interrompe o processo. O processo, né? Entender isso, a mãe viu a criança com diarreia, ela já quer cortar, né? Ao passo que a criança tá ali eliminando toxinas e a gente sabe que isso tem... Bactérias, né? Tem O Giglio fala muito isso, né? Vê aonde você vai comer para você não ter um problema mais sério, porque o corpo ele vai eliminar, ele vai jogar fora.
E a gente sabe que isso é um assunto, assim, para 3 dias aqui de conversa. Eu tive só para É. ilustrar um pouquinho, chegou um momento que eu falei, poxa, eu vou trocar a alimentação de casa por orgânicos. E achamos uma pessoa que vinha da chácara dele trazer todos os alimentos orgânicos, sem agrotóxico, né? E os orgânicos, eles são um pouquinho diferenciados, não são aqueles alfaces enormes, aquelas cenouras. É tudo menorzinho, É tudo mais, tudo menos evoluído ali, né? De tamanho e consistência. Aparência só, Aparência, né? E de repente, todo mundo orgânico, e começamos a ter quadros de diarreia. Eu falei, Mudou a flora. alguma coisa intestinal. aconteceu, vamos ver o que é isso, né? E pesquisa. Falei, já sei o que é. Nós mudamos para uma outra forma de alimentação, a flora do organismo não reconheceu e ela está fazendo com que elimine o que não presta para aceitar o novo alimento que está entrando. Falei, bom, nós não vamos poder ficar testando isso, porque senão não vão ficar desidratado. Todo mundo desidratando, né? Então vamos voltar naquilo que a gente estava, porque talvez a biótica do nosso corpo já acostumou com aquilo que é meio venenoso. Né? O corpo ele também se adapta, então a gente precisa entender isso. Voltamos e deixamos o tal do orgânico. Não consumindo tudo, a gente consome, mas... Consome, mas com menos frequência do que... Então, existe esse lado também, da pessoa falar, vou fazer tudo orgânico. Não, e hoje, a quantidade de parasitas que a gente tem, eles estão indo para os órgãos e inflamando tudo. Colegas que já estão fazendo tratamento da glândula tireoide, desparasitando o corpo. E aí nós temos uma agravante, né, Dr. Gigli? Com a febre de comida, me perdoem quem gosta, de comida japonesa, chinesa, que nós sabemos que a comida japonesa de crua, lá, né? É diferente Bem da diferente que é feita aqui. Totalmente. Isso tem de deixar muito claro. Então, nós não atacamos a comida japonesa, e sim como ela é feita. E às vezes sem... E como ela é feita no Brasil, né? Sem higiene, começando pela matéria-prima. Então, o peixe, vou comer um salmão no restaurante japonês. Mas se ele tiver corante... Aí o salmão que foi criado num cativeiro com corante, não tem ômega 3 e o pior, cru com vermes, a pessoa, além de não ter o ômega 3, 6 para o cérebro, ainda vai ter parasitas, e isso tem sido muito comum. Então, e a gente até estava conversando com uma amiga ontem sobre parasita. A gente faz o protocolo para desparasitar. E, nossa, dá uma sensação muito boa, mas fizemos tudo natural. E melhorou muito, muito o ânimo, melhorou muito a disposição de energia. Em casa a gente já tem uma certa energia mesmo, então a gente busca muito isso. O que pode melhorar? Então, se vê que na casa tá todo mundo meio triste, meio chateado, e vai olhar os parasitas. Às vezes não dá no resultado do exame. Mas desparasita assim mesmo, porque eles estão migrando para os órgãos. É uma informação muito relevante, porque tem muita gente com problema de tireoide, quando vai ver tem um parasita lá. Por ressonância magnética está se detectando e fazendo o reverso para poder tirar a frequência daquele parasita e voltar a glândula a funcionar normal. E o danadinho vai procriar lá no nosso organismo, no intestino, né? As pessoas fazem exames, aí meu T4, meu T3 está perfeito. Mas todos os dias ela acorda com aquela temperatura baixa, sem energia. Quer dizer, o corpo está dizendo mais do que o próprio exame, né? Exatamente. Nossa, gente, tem muita coisa para a gente colocar. Professor, fala sobre o seu curso do final do ano, que as pessoas podem participar, onde se inscrever, como é que faz para ter o seu contato, o seu Instagram. Porque eu sei que você tem muita informação e vamos dividindo aos poucos aí.
Eu agradeço a oportunidade. Então, nosso curso surgiu de um sonho exatamente disso, de levar informações de qualidade, formar profissionais que possam atuar tanto na escola quanto na clínica para lidar com essas diferentes síndromes, transtornos. Montamos uma primeira turma, você acompanhou desde o início, né, Desde o Vera? E início. nós já estamos na 25ª turma, então nós teremos agora uma nova, e essa turma, o nosso curso leva 2 anos, com 22 profissionais da área de educação e saúde, então é um curso sério, é um curso que ocorre para empoderar, para treinar assuntos de prática. Então, nós temos desde neurologistas, fisioterapeutas, nutricionistas, pessoas que cuidam do autistas adultos que você comentou, Uhum. pessoas que cuidam da parte de geriatria, a doutora Márcia, e 22 profissionais, todos da área da educação e saúde, para dar a melhor formação. O curso foi o primeiro aqui na Baixada Santista, né? Uhum. E ele mantém esse ineditismo, mantém essa qualidade para dar formação de fato para intervir, ajudar e não simplesmente ser um título guardado, uma informação intelectual, para que a pessoa de fato se empodere, tenha ferramentas para atuar. Então a nossa turma está prevista agora, né, para dezembro. Nós temos o meu Instagram, né, @professor Luiz Vicente, Luiz com S, então @professor Luiz Vicente. Cassiana Bernardi, que é quem cuida de todo o trabalho, né? Podemos deixar o telefone dela aqui. Pode. Então, o telefone dela, né? Vocês perturbem bastante, tirem todas as informações. 13997431869. Aí depois a gente coloca na Isso. legenda. E no nosso site também, né? Pós-neuropsicopedagogia.com. Nós temos um site só para isso, com todas as informações, com a matriz, que o povo chama de grade, horários, valores, investimento e tudo o que precisamos. A ideia é isso, essa visão sistêmica para tentar educar, prevenir, ter seres humanos melhores. Olha que coisa linda. É propósito, gente. Agora, doutor Giglio, o senhor pode dar o seu endereço, Então, seu meu contato? Instagram, doutor.giglio. Ali a gente tem uma série de ensinamentos, inclusive com limão, né? Limão com chuchu. Você já tomaram? É Propriedades bom. nutracêuticas maravilhosas, né? E Fala sobre o magnésio, fala sobre vários temas tem ali importantes, né? a questão do uso do magnésio, né? O cloreto de magnésio PA e outros magnésios também. E vamos estar na Expo Quantic Brasil 2025, falando sobre saúde quântica, saúde além da matéria. Olha que espetáculo. E por aqui a gente termina. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Eu tenho um privilégio de estar perto de pessoas tão inteligentes. Essa vibração, essa energia. Gente, é muito bom. Bora lá. Beijo.